Sim. Então, senhoras e senhores, boa noite. É com muita honra que a gente inicia aqui conjuntamente os trabalhos sobre os aspectos básicos do direito militar, com a doutora Riva, a nossa secretária-geral da OAB Santana. Também quero agradecer a doutora Ana Paula, que é a nossa secretária da Comissão de Direito Militar, e que possibilitaram, né, que a gente desse início a esses trabalhos, principalmente nesse ano, referente à Comissão de Direito Militar, na OAB Santana. Então, eu gostaria que a doutora Riva fizesse algumas considerações iniciais a respeito da nossa comissão e do próprio trabalho de hoje. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui representando a diretoria do OAB Santana. Cumprimento todos na pessoa do nosso professor Alexandre Henriques, e que fizemos aí, né, doutor, organizamos em conjunto com a diretoria e com a Comissão de Direito Militar essa noite de muitos ensinamentos e sobre o direito militar. É uma área muito interessante para a advocacia e tenho certeza que com toda a sua expertise sairemos daqui muito mais bem preparados para poder enfrentar mais um ramo do direito. Muito obrigada e de antemão já parabenizo aí a Comissão de Direito Militar da OAB Santana. Obrigada, doutor. Então, agradeço a senhora pelas palavras e então vamos dar início ao nosso estudo sobre o direito militar. A gente já fez uma live anterior a respeito de um aspecto muito generalizado a respeito da Comissão de Direito Militar e esse ramo do direito. Nós vamos discutir até se é um ramo do direito, é um sub-ramo. Vamos, né, a alguns aspectos gerais e interessantes para a advocacia, porque é um ramo que considero como um nicho, né, dentro do mercado, vamos dizer assim. Poucos advogados atuam e aqueles que atuam efetivamente, muitas vezes eles têm uma dificuldade de atuação por desconhecimento de alguns caminhos que se exige para uma atuação correta dentro do direito militar pela sua amplitude, né? Então, a gente vai trabalhar, na verdade, não é um curso, é uma conversa sobre os aspectos gerais do direito militar, de uma forma global, e que aí possibilita futuramente a gente especificar ainda mais, né, cada sub-ramo desse direito. Então, nós vamos começar aqui, né, trabalhando com o direito militar, com algumas questões históricas. Por que eu gosto de iniciar com questão histórica? Para a gente entender o porquê que essa legislação surgiu. Então, fazendo uma interpretação teleológica, sempre eu acho importante da matéria, a gente entender o porquê que isso existe. Não só entrar, né, no trabalho efetivamente, sem você interpretar qual é a visão a respeito do assunto que você trabalha. Porque o judiciário, na justiça militar, eles têm muito esse foco, que nós vamos ver num primeiro plano. Então, quando a gente fala em direito militar, sua origem basicamente estruturada veio lá do direito romano. Mas até antes, na antiguidade, já se tinha algumas menções. E qual que era o objetivo, na época de Roma, desse direito? Fazer com que as tropas militares, né, os castros romanos, por isso que a gente chama até muitas vezes do direito militar, de direito castrense, porque está relacionado justamente ao direito romano, para que mantivesse a disciplina na tropa, para que ele todos aqueles que ali estivessem, trabalhassem estritamente sobre as ordens do comando. Então, o objetivo do direito militar era reprimir condutas de desobediência dos comandantes militares da época de Roma. E isso funcionou muito bem, porque o exército romano dominou por muitos e muitos anos toda a região da Europa, pedaço da África e da Ásia. Então, para se entender qual era o instrumento que eles tinham para manter a disciplina, e isso não muda hoje. Nós vamos ver daqui para frente os objetivos principais do direito militar, e alguns aqui vão ficar extremamente surpresos.
quando a gente for falar sobre, né, o comparativo do direito militar com a legislação comum, do que é primordial para um e do que é primordial para outro. É isso que nós vamos enxergar, basicamente. Aqui no Brasil, o direito militar veio, né, na época colonial, basicamente em 1808, quando o príncipe regente, né, ele veio para cá com a família real, fugindo das tropas de Napoleão. Então, ele trouxe a legislação para o Brasil e aplicou efetivamente aqui o código, né, militar que existia em Portugal. Por quê? Porque era uma época também de guerra na Europa, e que a família real fugida para o Brasil estava com um problema ainda também relacionado a toda aquela complexidade da Europa. Então, aqui também, com a vinda da família real, eles quiseram manter a ordem, a disciplina das tropas que existiam aqui, buscando toda a pacificação do Brasil, que naquela época ainda também não era muito fácil, na época colonial. Então vejam que quando nós falamos do aspecto histórico do direito militar, é para se entender qual era o objetivo dessa normatização: manter a disciplina das tropas, fazer com que os militares obedecessem toda a estrutura hierárquica superior que havia no Império Romano e também com relação à coroa portuguesa. Então, é assim que se instituiu o direito militar no Brasil. E só para se dar notícia, né, aqui, para alguns que estão vendo o direito militar pela primeira vez, a primeira, vamos dizer assim, justiça que se instalou no Brasil foi a justiça militar. Então, para se ter noção de como que se originou no Brasil e no mundo, e o foco principal, que nós vamos ver daqui por diante, manter a hierarquia e disciplina das tropas militares. Quando a gente fala se o direito militar é um ramo do direito, e alguns autores de livros colocam assim, eu costumo dizer que eu não entendo que o direito militar é um ramo do direito. Ele basicamente está inserido em vários ramos do direito, mas ele em si não se atém como um ramo próprio, não. Até porque toda a sua complexidade se dá em todos os ramos do direito principal, principalmente quanto ao direito público, né? Quando a gente fala do direito constitucional, e aí nós vamos ver daí por diante o que se insere no direito constitucional sobre os militares e o direito militar, direito administrativo, direito penal, processual penal, previdenciário, basicamente. Então, quando a gente fala em direito militar, basicamente ele não é um ramo do direito, mas sim ele está inserido, né, em vários ramos, fazendo uma complexidade principal com relação à manutenção de algo que é essencial para o Estado brasileiro, a soberania nacional. E nós vamos ver até a figuração das instituições militares para, né, o que elas realmente na legislação foram instituídas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de direito constitucional, o que é o direito militar, onde ele está inserido no direito constitucional, na Constituição Federal? Basicamente, quando nós vamos falar das instituições militares, então, mais à frente, nós vamos ver qual é o objetivo, né? Uma norma programática de princípio institutivo, né? Que é a previsão das instituições militares. Para o que elas foram instituídas? Para que elas existem? Isso é uma previsão constitucional, tanto os militares federais quanto estaduais. Quando a gente fala em militar, nós temos basicamente duas categorias: federais e estaduais com missões precípuas. Só que os militares estaduais, eles podem ser convocados, e nós vamos ver também, em determinados casos, para atuação conjunta com as Forças Armadas, né? Num caso de decretação de estado de sítio, de estado de defesa, uma intervenção federal, né? Então, isso pode decorrer também. Então, isso está onde? Na Constituição Federal. Quando se fala, principalmente, sobre os aspectos da justiça militar, que também é uma complexidade muito grande, essa questão da justiça militar, não tanto no aspecto das Forças Armadas, mas sim nas justiças militares estaduais. Cada estado ele é totalmente diferente um do outro. Então, um advogado que atua, por exemplo, na Bahia, atua de uma forma, no Acre diferente, e de São Paulo, principalmente. Por quê? Porque a organização da justiça em cada estado, atendendo princípios da Constituição Federal, vão ser diferentes, né? Quando nós falamos em direitos dos militares, porque quando nós falamos em militar, ele não é um servidor público. Quando nós tivemos uma alteração, principalmente no ano de 2005, na Constituição Federal,
nós tivemos uma separação entre as categorias de agentes públicos. E principalmente quanto aos agentes públicos, nós temos os agentes políticos, os agentes, né, os servidores públicos e os militares. Então, os militares antigamente eram servidores públicos militares. Com a modificação estrutural da Constituição, eles saíram da categoria de servidores públicos e são militares federais ou estaduais com garantias institucionais diferenciadas. Então, só para se ter uma ideia de que como foi essa alteração. Então, o militar é um servidor público? Não. Então, os direitos e vantagens são diferentes, as obrigações são diferentes, as codificações repressivas das irregularidades administrativas são diferentes, e é isso que nós vamos ver daqui por diante, né? Sobre o aspecto do direito administrativo, então, é a maior complexidade que se tem para os advogados. Por quê? Porque existem muitos processos administrativos no âmbito da instituição militar, tanto federal quanto estadual. Tanto de aspecto disciplinar, que cada instituição militar tem um regulamento próprio, como também de direitos e vantagens. Por exemplo, direitos e vantagens dos integrantes das Forças Armadas tem a sua previsão no Estatuto dos Militares da União. Já para os militares estaduais, depende da organização dentro de cada estado. Então, nós temos aí muita diferença entre os militares, principalmente estaduais. Só para se ter uma ideia, no estado de São Paulo não existe uma lei orgânica dos militares estaduais. E aí é uma complexidade de legislação que muitas vezes é conflitante entre elas. E aí vem o advogado para atuar nessa questão de pedir um direito, por exemplo, de um militar, seja de vencimento, seja porque ele teve uma situação de invalidez, e isso complica a vida dele, principalmente, né? E aí o advogado tem que conhecer essa normatização. E também temos que entender que no aspecto disciplinar, nós vamos ver mais à frente, a maior problemática dos advogados na atuação das questões disciplinares se insere no conhecimento das normas internas da instituição. Então, por que o militar trabalhou errado? Porque ele descumpriu uma norma interna da administração. E essa norma interna se encontra aonde? Precisa do conhecimento do advogado para verificar essa norma e estudar se o caso do militar comporta uma excludente de licitude, de culpabilidade e tudo mais, né? Então, a parte do direito administrativo ela é muito complexa. E nós também vamos falar de forma geral aqui, e o nosso objetivo é futuramente fazer um curso específico só sobre o direito administrativo aqui na OAB Santana. Bem, sobre o aspecto do direito penal, então, a complexidade, ela também é interessante. Por quê? Porque os princípios regentes do direito penal, eles não são os mesmos do direito penal militar. Se a gente pega a exposição de motivos do Código Penal e a exposição de motivos do Código Penal Militar, os objetivos são diferentes. Quais são os objetivos do Código Penal na sua exposição de motivos? Principalmente se relaciona à preservação de direitos individuais e sociais, né, previstos aí na Constituição Federal. Então, quando eu falo crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, crimes contra a honra, o Código Penal está dando uma preservação e uma repressão a condutas ilícitas atentatórias a interesses individuais, coletivos e etc. Quando eu falo em Código Penal Militar, esse é um objetivo secundário. Direitos e garantias fundamentais são preservados também pelo Código Penal Militar. Eu tenho lá os crimes contra a honra, eu tenho crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida. Mas o objetivo principal, pela exposição de motivos do Código Penal Militar, é a preservação das instituições militares, porque elas preservam um dos elementos do Estado, que é a soberania nacional. Então, o Código Penal Militar, por exemplo, tem crimes contra a segurança externa do país. E que determinados crimes em tempo de guerra, a pena é de morte por fuzilamento, que pode ser aplicada no próprio campo de batalha, para se ver a gravidade das situações. Então, quando nós estamos falando de Código Penal Militar, qual o seu objetivo principal? A preservação das instituições militares. E, secundariamente, nós temos a prevenção dos direitos e garantias individuais. E quer ver de forma pragmática como isso existe? Se nós pegarmos no direito penal um instituto, por exemplo, da coação moral irresistível, que é uma excludente de culpabilidade do direito penal, ou seja, se eu sequestrar um familiar de alguém
para que este alguém faça um roubo a um banco, né, ou se for um gerente do banco, abra o banco, nós temos a coação moral irresistível. Então, inclusive, esse gerente do banco não vai responder pelo crime de roubo. Ele não é coautor ou partícipe disso, somente aquele que fez a coação. No direito penal militar, isso também existe. Só que se for a prática, se essa coação moral for para que se pratique um crime contra o dever militar, somente reduz a pena, não exclui a culpabilidade. Então, se eu sequestrar, por exemplo, um filho de um militar para que ele organize um motim no quartel, e um motim é um descumprimento de ordens numa unidade militar, por exemplo, para que eles não atuem na sua área própria, isso praticado por esse militar que teve o filho sequestrado é crime e só vai ter um fator de redução de pena. Por quê? Porque o objetivo principal é a preservação das instituições militares e da soberania nacional, assim como diz a exposição de motivos do Código Penal Militar. Então vejam que existem diferenças. E se o advogado não conhece essas diferenças, se ele vai atuar num tribunal e vai atuar de forma global pelo que está no direito penal, ele dá com os burros na água. Fica meio complexa a situação dele de atuação, né? Então, sobre o direito processual penal, só para ver, né? Estamos apenas trabalhando com ramos do direito. Sobre o direito processual penal, a base é o Código de Processo Penal Militar, que tem institutos muito próprios também, né? Autoridades com competência de polícia judiciária militar, que não estão relacionadas à delegacia de polícia, nem à delegacia de polícia federal, mas sim aos comandos de unidade. Institutos próprios, por exemplo, quando a gente fala em prisão pela Constituição Federal, a prisão de uma pessoa só pode ser realizada em caso de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. É assim que funciona no direito penal comum. No direito penal militar, não. Em crimes propriamente militares, e a gente vai citar o que é um crime propriamente militar, nós vamos ver que o encarregado do inquérito pode determinar uma prisão. Ele expede um mandado de prisão. Não precisa ter autorização judicial e nem o sujeito ativo estar em flagrante delito, para se ter uma noção de como funciona o processo penal militar. O julgamento pelos conselhos de justiça, né? Quando a gente fala do processo penal militar e atuação do advogado, em regra, ele atua como se fosse num júri, é colegiado, em que nós temos juízes militares e um juiz togado. Então, funciona como se fosse um júri. Então, o advogado, quando ele atua, por exemplo, no processo penal comum, ele está acostumado a atuar frente a um único juiz e convencer um único juiz. Quando ele vai atuar na justiça militar, ele vai atuar diante de juízes leigos, né, que têm o conhecimento militar, mas não o aprofundamento jurídico, e também vai atuar perante um juiz togado. Então, a complexidade de convencimento muda. É como se fosse jurado do tribunal do júri, né? E quando a gente fala de direito previdenciário, nós temos aí toda uma modificação que aconteceu, né, a respeito das questões previdenciárias dos militares, que até porque não são servidores públicos, o seu regime próprio é totalmente diferenciado, né? Então, isso é só para ter uma noção dos ramos do direito em que nós estamos envolvidos quando tratamos o direito militar, né? Mas para entrarmos em si, para a discussão do direito militar, sobre isso eu passando, vamos iniciar primeiramente, né, o estudo das instituições militares. Então, eu gosto de fazer primeiro, né, antes de a gente estudar os aspectos específicos do direito militar, estudarmos aí a base, né? Aonde vai ser exercido o direito militar. As instituições militares, nós temos basicamente sob dois prismas. As Forças Armadas, que são instituições militares federais, que a sua competência basicamente vem no artigo 142 da Constituição Federal. Então, quando nós falamos em militares federais, eles têm uma atribuição constitucional, que hoje veio muito em voga em razão das questões políticas. Não vamos discutir nada sobre política aqui, é só para verificarmos que hoje vem sendo muito falado por algumas pessoas, e essa é uma discussão muito, muito ampla, né, a respeito da intervenção militar. Isso é possível? Isso é legal? Isso é constitucional? Então, está no artigo 142 da Constituição Federal as atribuições das Forças Armadas. Me permitam até, fazer a leitura aqui
desse dispositivo constitucional. Quando ele fala lá que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Veja que esses são os princípios básicos do direito militar, que eu citei, inclusive, sobre o aspecto, né, o aspecto histórico. Sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, questão de soberania nacional, garantia dos poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Ou seja, o dispositivo constitucional não traz que as Forças Armadas devem ser apenas empregadas em questões de soberania nacional, mas também em manutenção da ordem e das instituições, né, que estão aqui presentes em nossa legislação. Então, essa é a atribuição das Forças Armadas. E aí nós temos os militares estaduais, as instituições militares estaduais, que a previsão básica vem no artigo 144, nos parágrafos 5º e 6º, quando dispõe que as polícias militares, né, têm a atribuição de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, e bombeiro militar, além das atribuições definidas em lei, atividades de defesa civil, sendo forças auxiliares e reservas do Exército. Então, como nós já falamos, os militares estaduais podem ser convocados pelas Forças Armadas. E sendo convocado pelas Forças Armadas, nós vamos ver que muda completamente o foco de legislação que está sobre eles. Eles, basicamente, no momento da convocação, deixam de ser militares estaduais para terem regime de militar federal. E aí, se o advogado vai atuar num caso desse, ele tem que saber muito bem onde ele está pisando, porque muda completamente o foco e nós vamos ver bem isso daí. Então, há atribuições das polícias militares e corpos de bombeiros militares, que aqui em São Paulo, o bombeiro é integrado à polícia militar. Em outros estados é desmembrado. São militares estaduais e estão sob regime tanto de regulamentos disciplinares quanto de Código Penal Militar e Processo Penal Militar, né? E aí nós vamos ver essas questões também com relação à justiça militar. Então, de forma global, a gente viu a atribuição de cada órgão, né? Na verdade, atividade de policiamento e atividade de segurança nacional. Basicamente, é isso que nós vimos de atribuições das instituições. Agora, nós vamos ver as atribuições dos órgãos da justiça militar. Então, isso também é muito diferente a atribuição e complexidade no âmbito da União e dos Estados, né? Então, quando a gente fala em justiça militar, nós temos a justiça militar no âmbito da União e no âmbito dos Estados. E aí nós vamos ver que o âmbito do Estado, então, é completamente diferente um do outro. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, em justiça militar da União, a sua competência vem no artigo 124 da Constituição Federal. E qual é a competência da justiça militar da União? Julgar os crimes militares definidos em lei. E nós vamos ver que os crimes militares definidos em lei sofreu uma abrangência muito grande recentemente. Nós vamos ver que um porte ilegal de armas, que está no Estatuto do Desarmamento, um tráfico internacional de drogas, que está na lei antidrogas, um crime ambiental, da 9.605 de 98, pode ser considerado crime militar, dependendo de como é praticado. E quem pode responder por esse crime? Nós vamos ver que civis e militares, sejam estaduais ou integrantes das Forças Armadas. Então, vejam, existem advogados que atuam, né, defendendo civis na Justiça Militar da União. Existem advogados que estão defendendo militares estaduais por crimes militares de interesse da União. Olha que interessante, né? Por quê? Porque a justiça militar, ela pode julgar qualquer pessoa que cometa um crime militar. E mais à frente nós vamos estudar o que é um crime militar. Quando que ele é praticado? Essa é a figuração principal do direito penal militar. Ver quando que é um crime militar e se ele é ou não realmente um delito castrense. É isso que é o cerne do direito militar. E nós vamos ver muito bem isso daí. Muitos advogados têm sucesso em suas causas, principalmente quando, no meio de um processo penal militar, consegue desqualificar o crime de militar para comum. Acabou o processo.
Então, só para se ver, né, como é importante conhecer esse aspecto que nós vamos ver adiante. Agora, e na justiça militar dos estados? Como funciona? Como é estruturado? Primeiramente, quando a gente fala em justiça militar nos estados, o que rege é o artigo 125 da Constituição Federal, em seus parágrafos 3º, 4º e 5º. Então, quando a gente fala em justiça militar estadual, os seus princípios basilares vêm na Constituição Federal, no artigo 125, parágrafos 3º a 5º. Primeiramente, a justiça militar, quando ela é estadual, ela pode ser formada ou não no Estado, dependendo do número de integrantes das instituições militares estaduais. Primeiramente, então, para que um Estado tenha justiça militar, no âmbito estadual, porque federal pode ter não tem problema nenhum, né? Na justiça militar federal, só voltando um pouco, eu vou ter, né, as sessões as auditorias em cada estado, pode ser assim formado, não tem problema nenhum, e eu tenho o Superior Tribunal Militar, que é o órgão de segunda e terceira instância. Então vejam que quando eu estou falando em justiça militar da União, eu tenho o Superior Tribunal Militar e os órgãos de primeira instância, que funcionam nos conselhos de justiça que nós vamos ver mais à frente, né? Então, primeiramente, isso. Quando eu falo em justiça militar estadual, cada estado pode ter justiça militar ou não. Depende do número de integrantes das instituições militares. Por exemplo, qual é o número mínimo? São 20 mil integrantes. Então, para que um estado tenha justiça militar, primeira coisa, as instituições militares estaduais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, têm que ter um mínimo de 20 mil integrantes. Então, eles têm que ter um efetivo superior a isso, né? É o que diz a Constituição, esse é o artigo 125, parágrafo 3º. Por exemplo, o Acre não tem. Então, o que acontece? Não tem justiça militar? Não, justiça militar não. Lá vai ter uma vara criminal, que geralmente, né, é o júri, a vara do júri que acumula e compõe os conselhos de justiça militar. Então, lá não existe justiça militar. É uma vara criminal comum, geralmente responsável pelo júri, que também forma os conselhos de justiça, que é o escabinato, assim chamado e conhecido, são os conselhos formados pelos juízes militares leigos e pelo juiz togado. Então, veja, o Acre, por exemplo, não tem justiça militar. É uma vara criminal comum do júri que é acumulada com a situação dos conselhos de justiça. E dentro do Estado, se ele tiver mais de 20 mil integrantes, ele pode ter justiça militar. E a justiça militar pode ser composta por órgãos de primeira instância e ou segunda instância. Por exemplo, em São Paulo, eu tenho as auditorias militares, que é assim chamado, então não é uma vara criminal, são chamadas auditorias militares, que estão vinculadas, né, funcionalmente, vamos dizer assim, ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Então, o Tribunal de Justiça Militar é um órgão de segunda instância, em que nós temos auditorias como órgãos de primeira instância. Então, assim funciona em São Paulo, por exemplo, e Santa Catarina, né? Quando nós falamos, por exemplo, na Bahia, a Bahia tem justiça militar? Tem. Tem sim. Então, quando nós falamos no estado da Bahia, tem justiça militar, só que é uma auditoria. Não tem tribunal de justiça militar. E quem analisa os recursos do âmbito da auditoria militar? O Tribunal de Justiça. O próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, aqui em São Paulo, nós temos o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Militar. Ambos são órgãos de segunda instância, só que um atinente à justiça militar e o outro é comum. Agora, na Bahia, nós temos aí que a justiça militar existe, só que é apenas a auditoria militar e que vai, né, ter seus recursos analisados pela segunda instância no âmbito do Tribunal de Justiça. Então, só para a gente entender o funcionamento da justiça militar. Bem, agora, qual que é a competência da justiça militar? Então, nós vimos as composições,
né, no âmbito dos estados e da União, bem perfunctoriamente, né, bem superficial. Agora, qual que é a competência? Já é diferente do que nós temos aí na Justiça Militar da União. Quando a gente fala em Justiça Militar da União, a competência para julgar crimes militares é da Justiça Militar, independente de quem seja o autor do crime. Seja civil, militar, estadual ou militar federal, cometeu um crime militar, será julgado pela Justiça Militar. E essa é a competência. Questões disciplinares, processos administrativos, vão, né, ser julgados e analisados, seja por mandado de segurança ou um processo, né, judicial, seja qual for, na justiça comum, no âmbito comum. Então, não é, matéria disciplinar julgado pela Justiça Militar da União. Então, vai ser pela seção judiciária normal da União. Quando nós estamos falando no âmbito dos estados, a competência da Justiça Militar é dúplice. Ela tem uma competência penal e uma competência administrativa, no âmbito do direito administrativo, que aí vem no parágrafo 4º, né, do artigo 125 da Constituição Federal, quando ele fala que compete à Justiça Militar Estadual julgar os crimes militares definidos em lei praticados por militares estaduais. Opa, já tem diferença em relação à União. A União, seja quem for que comete o crime militar, ele será julgado pela Justiça Militar da União. No âmbito estadual, não. No âmbito estadual, civil comete crime militar, pelo que prevê aqui, e o entendimento da jurisprudência é que não. Ele não comete crime militar. Um militar da União comete crime militar no âmbito do Estado? Um integrante do Exército, um cabo do Exército, comete um crime militar no âmbito do Estado de São Paulo? Não. Então, por quê? Porque a Justiça Militar Estadual não tem competência para julgá-lo. A competência é só para julgar o militar do Estado de São Paulo, por exemplo, se for em São Paulo. E se for um militar do Estado de São Paulo que cometeu um crime na Bahia? Ele vai responder pela Justiça Militar da Bahia? Não, aqui de São Paulo. O processo vem para cá. Então, para se ter uma ideia da modificação de competência de ordem constitucional, né? E aí, se o civil comete um crime no quartel dentro da unidade militar, juntamente com o militar, nós vamos ter um processo criminal para o militar no âmbito da Justiça Militar e um processo comum para o civil, no âmbito de uma vara criminal comum. O processo é desmembrado por causa da competência da justiça. Olha que interessante, né? Então, só nesse aspecto a gente já vê, né, a complexidade no âmbito estadual. E mais, a Justiça Militar dos Estados, a competência também é para julgar as questões disciplinares por meio de ações judiciais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um militar do Estado que respondeu um processo administrativo e ao final desse processo administrativo ele está sendo punido, né? Ele está sendo punido, ele quer ingressar com mandado de segurança. Se é no âmbito da União, vai para a Justiça Comum. Se é no âmbito estadual, vai para a Justiça Militar. E é lá que vai ser, né, impetrado o mandado de segurança, o habeas corpus, né? Vai ser interposta a ação por rito comum, é lá. Vejam a diferença de competência aí. Então, nessas questões de competência, ainda temos que falar o seguinte: na Justiça Militar do Estado, sobre matéria criminal, nós já citamos de forma superficial que o processo é julgado por um colegiado. Ou seja, nós temos juízes militares e um juiz togado. Só que se a vítima for civil de um crime militar, vai ser julgado singularmente pelo juiz togado, não há colegiado. Então, ainda existe essa menção no parágrafo 5º do artigo 125 da Constituição Federal. Então, o advogado que atua, por exemplo, no âmbito do criminal militar, vai na Justiça Militar, esse crime foi de lesão corporal, foi praticado contra civil. Ele vai atuar diante do juiz togado somente. Ah, foi um crime de abandono de posto, ingresso clandestino, vejam, né? Motim, revolta, embriaguez em serviço, deserção, né? São crimes militares que um futuro curso nós vamos nos preocupar. O que acontece? Nós temos aí
que ele vai atuar sobre um colegiado, já funciona como o tribunal do júri. Agora, por exemplo, um crime contra a administração pública, uma concussão, uma corrupção que foi praticada contra um civil, como é um crime contra a administração, vai ser pelo colegiado, não é pelo juiz singular. Então, aquele advogado que vai atuar nessa área, ele tem que saber que o tipo de crime, aonde que vai ser julgado, colegiado ou singular. É assim que funciona no âmbito da Justiça Militar do Estado, muito diferente da Justiça Militar da União, que sempre vai ser por meio de colegiado. Então, só para a gente ter uma noção da complexidade que se tem, né, em relação à própria competência da Justiça Militar. Bem, avaliadas essas questões de ordem geral sobre a Justiça Militar, vamos analisar como é que funciona também o Ministério Público. O Ministério Público também tem diferença no âmbito da justiça, na atuação perante a Justiça Militar? Também tem. Também existe uma grande diferença, né? E como é que funciona essa diferença? Bem, quando a gente fala em Ministério Público, quando nós falamos em Ministério Público no âmbito da União e no âmbito dos estados que vão atuar perante a Justiça Militar, a diferença também é grande. Por quê? O artigo 128, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, fala a respeito do Ministério Público Militar. Isso no âmbito da União. Então, só para se ter uma ideia, existe, né, o Ministério Público Militar no âmbito da União, que se atrela à sua atuação junto à Justiça Militar da União. Né? Então, os integrantes das Forças Armadas, quando cometerem um crime militar, é o Ministério Público Militar da União que vai fazer a atuação. Que ele é um órgão próprio, ele é especializado em direito militar, o seu concurso ele é diferente do Ministério Público da União, né? Então, ele vai ser efetivamente especializado, porque o seu concurso cai em matérias, inclusive específicas, do direito militar, para a sua atuação perante a Justiça Militar. Já no âmbito dos estados, é o artigo 128, inciso 2, Ministério Público Estadual Geral. Então, no âmbito da União, nós temos o Ministério Público e o Ministério Público Militar. São órgãos totalmente desmembrados. No âmbito do Estado, perante a sua atuação na Justiça Militar Estadual, vai ser o Ministério Público, pode ser qualquer promotor de justiça designado para servir ali. Eles são especializados, prestam um concurso com matéria específica do direito militar? Não. É um promotor de justiça, né, que vai para a Justiça Militar e faz a sua atuação. Inclusive, o começo deles, a atuação na Justiça Militar, é bem complexo, né? Porque eles não conhecem muito dessa área e começam já a atuação especificamente no processo penal militar, que ele não é tão simples, né? Ele tem as suas propriedades, né? Já quando eu estou falando em Justiça Militar da União, não. É um órgão próprio, especializado, com curso específico e só atua nessa área. Então, só para se ter uma ideia da outra diferenciação que nós temos. Bem, então, visto, né, esse panorama geral das instituições militares, esse panorama geral dos órgãos da Justiça Militar e do Ministério Público, aí sim nós vamos começar a entrar em assuntos próprios do direito militar, né? Então, primeiro a gente busca trazer aqui quem vai atuar, quem vai ser o operador do direito militar no âmbito dos órgãos públicos, né? Para que agora a gente adentre especificamente, né, nos ramos em que o direito militar está inserido. E o primeiro deles nós vamos ver se relaciona ao direito penal. Então, quando a gente fala em direito penal, nós vamos ver especificamente o direito penal militar e a sua complexidade. Quando a gente fala em direito penal, nós temos aí a possibilidade de tratar de forma ampla ou de forma restrita. O que é o direito penal de forma, na sua forma ampla? É toda a legislação atinente ao crime, seja penal, seja processual. Então, quando a gente fala direito penal sob o aspecto geral, é Código Penal e Código de Processo Penal. E no âmbito militar, ambos. Código Penal Militar e Processo Penal Militar. Quando eu falo sobre o aspecto específico, direito penal militar, é o Código Penal Militar e a sua legislação correlata. E aí nós vamos ver toda a complexidade dessa legislação correlata, né?
O Código Penal Militar, que é o que nós vamos dar início ao estudo, a sua estrutura geral, ela segue as regras do Código Penal, né? A legislação base penal, inclusive no Brasil, é o Código Penal. E o próprio artigo 12 do Código Penal fala que todos os seus princípios e regras podem ser aplicadas à legislação penal especial, salvo regras de especialidade. O Código Penal Militar é uma legislação penal especial. Então, a legislação penal especial nós temos várias. Legislação ambiental, lei de drogas, né? Toda a legislação que trata de delitos específicos, né? Então, quando nós estamos diante do Código Penal Militar, é uma lei penal especial. Está ali, intrínseco, né, em seu bojo, o princípio da especialidade. Então, se eu tiver regras especiais, eu vou aplicar do Código Penal Militar. Se eu não tenho uma regra especial, eu posso usar, inclusive como analogia, né, principalmente em bonam partem, do direito penal comum. Quer ver uma coisa que é muito interessante, só para a gente verificar? Uma escusa absolutória, né? A escusa absolutória é uma forma de imunidade que tem dentro do direito penal. Então, isso a gente vê nos crimes contra o patrimônio, no direito penal comum. Os crimes que não são praticados com violência ou grave ameaça, se for praticado, por exemplo, pelo cônjuge, tem escusa absolutória. A pessoa não responde no direito penal comum. Então, se a esposa subtrai dinheiro da carteira do marido sem ele saber, é crime de furto? É crime de furto. Só que tem escusa absolutória, tem uma forma de imunidade penal. Então, a pessoa não vai responder pelo crime, né? No direito penal militar, no Código Penal Militar, existe essa escusa absolutória? Não. Então, militares casados, a mulher subtrai dinheiro da carteira do marido. Os dois são cabos do Exército, por exemplo. Tem essa escusa absolutória? Tem essa forma de imunidade no Código Penal Militar pelo crime de furto? Não, não tem. Ou seja, a mulher vai ser presa? Em tese seria. Mas, como eu tenho uma escusa absolutória no Código Penal, se não me impedir, se não me afligir os princípios de hierarquia e disciplina do Código Penal Militar, eu posso aplicar. Então, vejam que o Código Penal Militar e o Código Penal Comum, eles têm entrelaces. Então, o advogado que vai atuar numa situação dessa, ele tem que conhecer ambas as legislações. E, principalmente, aquilo que não existe no Código Penal Militar e ele vai pegar de outras legislações. Então, isso pode ser feito? Pode, desde que não atinja os princípios basilares das instituições militares, que é a hierarquia e disciplina, conforme a exposição de motivos do Código Penal Militar, né? Isso, por exemplo, a gente citou da parte geral. Então, o Código Penal Militar tem parte geral e tem parte especial. Parte geral, os princípios e regras de aplicação do direito penal. Parte especial, os crimes em espécie. Só que os crimes em espécie do Código Penal Militar são subdivididos em 2 livros. Crimes militares em tempo de paz, crimes militares em tempo de guerra. Ou seja, eu tenho crime militar em tempo de guerra, sua previsão tem, não tem problema nenhum, eu tenho sua previsão. Tenho sim. Inclusive, as penas são modificadas em relação ao tempo de paz. Então, eu tenho crime que, inclusive, existem em ambos os livros, tempo de paz e de guerra. Por exemplo, motim, revolta, deserção. Só que, por exemplo, se a deserção, que é um militar que abandona o seu serviço e não volta mais, que isso é o crime de deserção, né? Que na esfera do civil, isso seria um abandono de emprego com mais de 30 dias. No militar, não, passou de 8 dias, ele comete um crime militar. A pena é de 2 anos de detenção. Só que se for em tempo de guerra na presença do inimigo, esse crime é pena de morte por fuzilamento, com regras próprias processuais. Então vejam aí a diferença, né? E aí existem dispositivos. Crimes, por exemplo, que só existem em tempo de guerra, covardia, né? Que é o militar que foge do campo de batalha. Pena de morte por fuzilamento. Então, só para se ter uma noção de que existem muitos crimes, que espero que nunca aconteça, né? Crime militar em tempo de guerra, mas que em tempo de paz, muitos também advogados, quando vão atuar, nunca imaginaram que esse crime existia. A insubmissão, por exemplo, do artigo 183 do Código Penal Militar, que é o civil que fez o alistamento militar,
fez tudo de acordo com a lei de serviço militar, mas ele foi convocado e não aparece para servir as Forças Armadas. Isso é crime. E é um crime permanente, é preso em flagrante, enquanto estiver insubmisso, enquanto não se dirigir, né, ao quartel para servi-lo. Então vejam como é o funcionamento, né, da legislação penal militar. Então, quando eu falo em Código Penal Militar, ele tem uma amplitude, uma diferenciação quando nós falamos de parte geral e partes especial. Mas lembrando que é importante na advocacia militar que se conheça também bem o Código Penal Comum, principalmente para aplicar a analogia in bonam parte, como eu citei aí, da escusa absolutória, quando nós tivermos aí as questões envolvendo, né, delitos que não têm excludentes, ou as excludentes são modificadas de acordo com o direito penal militar, né? Então, vamos lá. Só um aspecto global também, vamos falar sobre o processo penal militar. Então, quando a gente fala do processo penal militar, Código de Processo Penal Militar, ele é muito interessante porque as autoridades que atuam em face de um crime militar é completamente diferente do âmbito criminal comum. Então, quando a gente fala no âmbito criminal comum, se o crime é de interesse da União, por exemplo, é a Delegacia de Polícia Federal que vai ser, né, vamos dizer assim, acionada para fazer a apuração do crime. Se é um crime comum que não atenta contra o interesse da União, as delegacias de polícia bem estruturadas que estão aí e que efetivamente o advogado vai atuar para ver inquérito. Já no direito penal militar muda tudo, porque depende do local do crime militar, né, aonde ele foi praticado, é o comandante da região daquele local de delito que vai fazer a apuração. Então, muitos entendem, aliás, eles visualizam que um crime militar só ocorre no interior de unidades militares. Não. Principalmente no âmbito, né, dos estados, e a União veio principalmente no Rio de Janeiro a ter grandes atuações externas, em face do cumprimento da lei e da ordem lá nos morros, né, do Rio de Janeiro, tiveram aí cometimento de delito. E quem vai apurar esse crime? É o comandante da unidade militar. Então não vai para uma delegacia de polícia, nem da União, nem dos estados. É um quartel das Forças Armadas, se for um assunto de interesse das Forças Armadas, ou um quartel da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar no âmbito de cada estado. E esses comandantes de unidades, aí dentro de uma estruturação interna, de normatização interna, têm os seus assessores jurídicos, né? Mas o que é interessante? Que a atividade de polícia judiciária militar, quando o advogado vai atuar, ele tem que entender como funciona, por exemplo, a atividade de polícia judiciária militar. Por quê? Porque, como eu mencionei, existem institutos jurídicos para os militares que não existem para os civis. Por exemplo, o encarregado de um inquérito, uma autoridade de polícia judiciária no âmbito estadual ou federal, se for em face de um crime comum, nunca vai poder expedir um mandado de prisão. Já em face do processo penal militar, pode. O encarregado de inquérito, sem autorização judicial ou sem o militar estar em flagrante, ele pode expedir mandado de prisão. E isso está vinculado ao artigo 18 e 225 do Código de Processo Penal, como o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, quando a gente for trabalhar com os crimes propriamente militares. Vamos entender como funciona isso. Só citando um caso de muitos anos atrás, no Sindacta 1 em Brasília, da Aeronáutica, nós tivemos greve dos controladores de tráfego aéreo. Metade desses controladores eram sargentos da Aeronáutica e metade prestadores de serviços civis. E todos eles, civis e militares, responderam por motim. E motim é um crime propriamente militar. Foram presos por mandado de prisão pelo encarregado de inquérito. Não precisou nem ordem judicial. Só para se ter uma noção de como funciona. E aí vamos ver, o advogado vai lá falar, não, isso é impossível. Entra com habeas corpus, com uma questão de nulidade pela autoridade não ter competência. E ela tem. Então vejam, né, para não entrar com um instrumento, um remédio jurídico descabido num caso desses, né? Então vamos lá. Outra questão interessante, que a questão de polícia judiciária também é esmiuçada no artigo 144 da Constituição Federal,
Esse é o parágrafo 4º, quando ele fala que a Polícia Civil não pode apurar crimes militares. Então, toda a questão de polícia judiciária militar, para apuração de crime militar, as autoridades civis não têm competência. É efetivamente a competência da autoridade de polícia judiciária militar. Então, por exemplo, o advogado foi chamado por um militar que, durante o serviço, praticou um crime e está sendo autuado em flagrante pelo delegado de polícia da área. O advogado vai impetrar habeas corpus, porque a autoridade é completamente incompetente. Então, só para se ter, né, a noção de onde nós estamos aí dentro da legislação com as menções de competência, né? Então, só para a gente também mencionar, no Código de Processo Penal Militar, além das questões de polícia judiciária militar, eu tenho o processo penal militar, que, como nós falamos em regra, o processo penal militar, ele vai ser regido pelos conselhos de justiça. É como o funcionamento de um tribunal do júri, vamos dizer assim, né? Um colegiado, como regra geral. Nós vimos as exceções bem de en passant, né? Só que eles têm os processos de acordo com os crimes em espécie. Olha que interessante. Nós temos os processos que são o chamado processo ordinário, essa é a terminologia do Código de Processo Penal Militar, processo ordinário para os crimes em geral, e os procedimentos especiais, que estão relacionados aos crimes. Então, por exemplo, a gente tem procedimento especial com relação ao crime de deserção. O que é o crime de deserção, que a gente até já mencionou aqui? Ele vem lá no artigo 187 do Código Penal Militar seguintes, e é um militar que ele tem que comparecer a uma unidade militar ou a um serviço, né, determinado local, e ele não comparece e permanece ausente por mais de 8 dias. Essa é a regra geral do crime de deserção. Então vejam que, se fosse no âmbito, né, trabalhista comum, abandono de emprego é só depois de 30 dias e é só em infração trabalhista. Aqui não, passou de 8 dias, é um crime militar, né? E é um processo específico para este tipo de crime. A apuração da polícia judiciária militar não é por inquérito, é por termo de deserção. Então, existe todo um procedimento que deve ser seguido, um rito, seguido pela polícia judiciária militar, e depois eu tenho um procedimento especial no âmbito da justiça militar. Então, o advogado tem que conhecer esse rito, esse procedimento, né? Ele não pode querer ir na unidade militar, até o meu cliente está preso porque em deserção quero ver inquérito. Não tem inquérito, tem procedimento de deserção. No âmbito das Forças Armadas, a insubmissão, que é muito comum, que é o civil que foi convocado para servir as Forças Armadas e não aparece para o ato de incorporação. Isso é um crime. E é feito inquérito? Não. Tem um procedimento específico na Polícia Judiciária Militar. É o termo de insubmissão. E no processo criminal, quando ele for responder perante a Justiça Militar, é um procedimento especial de insubmissão. Ou seja, eu tenho ritos de atividade de polícia judiciária e de processo penal militar diferenciados em razão do crime, né? Então, isso é interessante, que já no direito penal comum não funciona bem assim, né? Eu tenho procedimentos especiais do júri, crimes contra a honra, e assim por diante. Mas aqui os procedimentos, inclusive de polícia judiciária militar, são diferentes, né? Então, esse é um passant geral aí sobre o Código Penal Militar e processo penal militar. Nós vamos passar a estudar o que é muito discutido e é muito importante para o advogado conhecer. O que é um crime militar? Quando que o crime será considerado militar? E eu vou ter toda essa atuação diferente por parte do advogado, da Justiça e do Ministério Público, conforme a gente já mencionou. Então, vamos lá. O Código Penal Militar ele tem 2 dispositivos que eu considero muito importantes. Esse o advogado tem que saber bem diferenciar bem. Se ele não souber, ele está cego, né? É o artigo 9º e 10º do Código Penal Militar, né? O artigo 9º do Código Penal Militar ele fala sobre as considerações do crime militar em tempo de paz. O artigo 10, em tempo de guerra. A gente nem vai dar muita importância em tempo de guerra, já que para a gente não tem tanta atuação assim, espero que nem tenha, né? Agora, em tempo de paz, esse é primordial. O advogado precisa saber das considerações a respeito
do crime militar em tempo de paz, né? Porque é assim que ele vai definir e muitas vezes atuar no processo criminal. Então, por exemplo, se ele tem um processo criminal que foi gerado na justiça comum e, na verdade, ele tem a sua previsão diante do Código Penal Militar, aquela autoridade é incompetente. E totalmente incompetente, o processo vai ser anulado, e vice-versa. Então, nós vamos estudar esse artigo 9º do Código, que é extremamente complexo e importante para que o advogado saiba. Então, o que o artigo 9º ele fala? Consideram-se crimes militares em tempo de paz. E aí ele traz 3 incisos, 1, 2 e 3. Então, só para a gente entender, e seria interessante que, se alguém puder acompanhar pela legislação, aí eu abro um Código Penal Militar, no artigo 9º, porque eu vou falar sobre ele, mas se você tivesse a mão e fizesse as anotações, seria muito interessante, né? Porque ele vai ser a base da sua atuação como advogado criminalista militar. Não saber isso significa não saber nada no direito penal militar. Então, vamos lá. Os incisos 1 e 2 do Código Penal Militar, eles vão tratar dos crimes militares praticados por quaisquer pessoas. Os crimes militares tratados no inciso 3 desse artigo 9º são os crimes militares praticados por civis ou militares inativos. Vamos trabalhar um pouco só com essa consideração geral sobre civil e inativos. Bem, eu já falei para vocês que o civil pode cometer um crime militar? Pode. Ele pode cometer crime militar no âmbito da União, já que a Justiça Militar Federal pode julgar qualquer pessoa que cometeu um crime militar, inclusive o civil. Ele é julgado pelo Conselho de Justiça e tudo mais, né? Então, não muda nada. Já nos estados, nós vimos que a competência da Justiça Militar é julgar os crimes militares definidos em lei praticados por militares estaduais. Ou seja, civil está fora. Até mencionamos que se um civil comete um crime militar junto com o militar da União, integrante das Forças Armadas, vão ser todos julgados no mesmo processo pela Justiça Militar da União. Já se for no Estado, os processos são desmembrados. É um processo na Justiça Militar do Estado, né? Justiça Militar Estadual em relação ao militar, e é um processo criminal numa vara criminal comum em relação ao civil. Isso nós vimos, né? Agora, os inativos, que para os fins penais militares são como civis. Os inativos, eles cometem crimes militares, né, que são os aposentados, vamos dizer assim. Então, militar inativo ou militar aposentado, da reserva ou reformado. Reserva é que pode ser revertido ativa para uma determinada atuação na força. E reforma, ele não volta mais, é definitivamente aposentado. Então, os inativos, eles cometem crimes, junto com os civis, se eles atentarem contra as instituições militares. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, se um civil, se um militar aposentado for dentro de um quartel, por exemplo, das Forças Armadas, e um inativo, se for num quartel da Polícia Militar, e tiver um desentendimento por questões particulares com relação ao militar da ativa lá, e agredir esse militar da ativa, vai ser um crime comum. Por quê? Porque não atingiu a instituição militar. Agora, vamos dar um exemplo? Se um militar inativo, numa reintegração de posse, ele vai e ataca pedras naqueles militares que estão auxiliando o judiciário na reintegração de posse, ele vai ser preso por crime militar. Então, só para se ver, né, a figuração, como é que se tem em relação a inativo e civil, né? Então, se um civil, ele vai lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, e realiza disparos contra um militar federal que está tomando um morro, por exemplo, né, um integrante das Forças Armadas, ele vai responder na Justiça Militar Federal porque ele atentou contra a instituição militar na execução do seu serviço. Então, vejam a configuração. Só que vamos estudar aí o inciso 1 e 2, né? Eu falei sobre o inciso 3 do inativo civil, até de forma adiantada, só para a gente ver como é que figura. O inciso 1 do Código Penal Militar, do artigo 9, ele fala o seguinte, que vai ser considerado crime militar os crimes que tratam este Código Penal Militar, quando especificados só no Código Penal Militar ou quando previstos de forma diversa da Lei Penal Comum. Então, olha que interessante. Um crime vai ser militar quando? Bem,
ele vai ser militar, primeira coisa, se ele foi praticado e só existir no Código Penal Militar. Exemplo, deserção, uma embriaguez em serviço, um abandono de posto, o ingresso clandestino. O que é o ingresso clandestino, por exemplo, do artigo 302 do Código Penal Militar? Por exemplo, se um civil ele entra num quartel das Forças Armadas, aí vendo a plaquinha lá, proibida a entrada de pessoas não autorizadas, ele vai e entra, ele é preso em flagrante e julgado pela Justiça Militar da União por crime de ingresso clandestino. Olha só que interessante, né? Então, quando a gente fala de crime nessa situação em que o militar ele pode praticar, o civil também. Pô, mas eu achei que esses crimes que só estavam no Código Penal Militar só podiam ser praticados por militares. Não é isso que é chamado crime propriamente militar? Não. Quando a gente estuda, faz esse estudo do Código Penal Militar, outra coisa que é interessante é a gente entender que crime propriamente militar segue a estrutura do direito penal nos chamados crimes próprios. O que é um crime próprio? É um crime que exige uma qualidade especial, ou do sujeito ativo, ou do sujeito passivo, ou de ambos, que é o chamado crime bipróprio, né? Por exemplo, um crime do Código Penal que é um crime próprio quanto ao sujeito ativo. Os crimes funcionais, os crimes do funcionário público contra a administração. Como o caso de uma concussão, uma corrupção passiva, uma prevaricação do funcionário público, né? Um crime próprio quanto ao sujeito passivo, quanto à vítima, eu tenho os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lá é um crime próprio quanto ao sujeito passivo. E eu posso ter um crime bipróprio, que ele exige uma qualidade especial tanto do autor quanto da vítima, como é o caso, né, do infanticídio. Mãe que mata seu próprio filho, estando ela sob estado puerperal, filho recém-nascido. Então, crime bipróprio. Quando eu estou falando de crime propriamente militar, ele é um crime próprio quanto ao sujeito ativo, porque exige a condição de militar. Só que existem crimes que só estão no Código Penal Militar e ele não exige condição de militar. É insubmissão, que nós citamos, que é o civil que foi convocado para prestar o serviço militar e não comparece. Ele é civil. E ele comete um crime que só tem no Código Penal Militar. Ele é impropriamente militar. O ingresso clandestino, a pederastia, que é praticar ato homossexual ou não em local sob administração militar. O civil que pratica com o militar, por exemplo, também ele é coautor deste delito. E é um crime que, né, nós temos aí que, efetivamente, um sujeito ativo, ele é o militar. E o outro coautor é o civil. Olha que interessante, né? Então, o crime propriamente militar, inclusive, nós apontamos que ele tem uma permissiva constitucional de prisão sem ordem judicial ou sem condição de flagrante. Se o crime é impropriamente militar, já não tem essa condição. Então, se um civil praticou o crime de ingresso clandestino, e apesar de estar só no Código Penal Militar, ele é um crime que não é propriamente militar. Então, não cabe uma prisão sem essas duas condições constitucionais. Já numa embriaguez em serviço, num motim ou revolta, ele tem essa possibilidade. Então, vejam que essa consideração não é só meramente teórica a sua importância, ela é pragmática, né? Então, se eu tenho um advogado atuando, por exemplo, numa situação de prisão de um militar, por ordem do encarregado do inquérito, sem autorização judicial, ou sem estar em flagrante, ele é impropriamente militar, o advogado tem que fazer a impetração de habeas corpus. Se for crime propriamente militar, já é outra formatação, não vai caber o habeas corpus, porque não é uma prisão ilegal e não está tendo abuso de autoridade, né? Então, vamos lá. Agora, essa consideração do crime militar também, ele vem falando aqui no inciso 1 do artigo 9º, que também é crime militar aquele previsto de forma diversa da lei penal comum. Isso é interessante, porque se o crime é parecido, mas não é idêntico, a regra aqui é o crime ser militar e não comum, se praticado nas considerações dentro do Código Penal Militar. Como assim? Não estou entendendo nada. Quando a gente fala em crimes com identidade ou semelhança à legislação penal comum, isso faz uma grande diferença no âmbito militar. O que são crimes idênticos? Por exemplo, artigo 121 do Código Penal com 205 do Código Penal Militar. Matar alguém. Homicídio.
Então, a rubrica homicídio, delito, matar alguém. É igualzinho no Código Penal Militar e do Código Penal Comum. Agora, existem crimes que são parecidos, não são idênticos. E aí, se o militar praticar nas considerações do Código, a regra é o crime ser militar. Vamos trabalhar com exemplo? Se o militar, ele, por exemplo, está portando drogas dentro de uma unidade militar. O militar está com maconha dentro do quartel. Eu tenho um crime dentro do Código Penal Militar previsto no artigo 290. Portar, transportar, ter consigo substância entorpecente em local sob administração militar. Basicamente, esse é o tipo penal. Só que eu tenho lá a lei antidrogas, no artigo 28, o porte de drogas, e o artigo 33, o tráfico de drogas. Que, por exemplo, lá fala no porte de drogas, portar, ter consigo, transportar drogas para consumo pessoal. A previsão do Código Penal Militar e do Estatuto, aliás, da lei antidrogas, a previsão é a mesma? Não. Tem semelhanças, mas não é idêntica. Então, se o crime é idêntico, aí nós vamos ver que a regra é o crime ser comum. Se o crime tem diferenças, a regra é o crime ser militar. Então, se o militar pratica dentro dessa estruturação um homicídio, a regra é que o crime seja comum. Se pratica uma lesão corporal, a regra é que o crime seja comum, a exceção ser militar, com as hipóteses que a gente vai ver daqui a pouco no inciso 2. Só que se o crime é semelhante, mas ele não é idêntico, a regra é o crime ser militar. Olha só a diferenciação que nós temos aí. Então, isso é só lendo o código, trabalhando especificamente com ele, que a gente vai interpretar e entender o mecanismo. Aqui, o objetivo nosso hoje é só apontar a existência dessas questões, né? Para no futuro a gente fazer, por exemplo, um curso específico só de direito penal militar. Mas vamos lá. Quando eu trabalho com o inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar, e esse que sofreu uma alteração normativa, legislativa, muito importante, ele fala o seguinte, que considera-se crime militar os previstos nesse código e todos aqueles da legislação penal comum, desde que praticada uma das hipóteses que nós vamos ver. Olha só. Então, quando ele foi alterado, porque antes só podia ter crime militar aquilo que se encontrava no Código Penal Militar, acabou. Hoje, não. O advogado precisa conhecer toda a legislação penal para verificar se o militar vai responder criminalmente, né, perante o Código Penal Militar ou perante a legislação penal comum. Olha só que interessante, né? Então, quais são as hipóteses em que o crime será militar? E aí tira a regra geral de ser comum quando a normatização ela é idêntica ou o crime não está no Código Penal Militar. Então, o militar, ele pode praticar um porte ilegal de armas, ele pode praticar um racismo, ele pode praticar crime de abuso de autoridade e ser julgado pela Justiça Militar como crime militar porque não está no Código Penal Militar? Pode. Isso pode acontecer. Desde que aconteça em uma das hipóteses que nós vamos ver. Quais são essas hipóteses? Por exemplo, se for praticado por militar da ativa contra outro militar da ativa. E nem precisam se conhecer. Viu? Então, se o crime é praticado por um militar da ativa contra outro militar da ativa, mesmo nem tendo conhecimento, ou no interior de domicílio, são casados, o crime é militar e acabou. Independente se não existe nem no Código Penal, né? Nem no Código Penal Militar. Então, por exemplo, se um militar superior pratica crime de abuso de autoridade contra um militar subordinado, a lei é de abuso de autoridade, não tem nada a ver com o Código Penal Militar, mas vai ser crime militar, porque foi de um militar da ativa contra outro militar da ativa. Se eu tenho um delito, por exemplo, os dois não se conheciam, brigaram no bar e um acabou determinando uma lesão corporal grave no outro. E depois disso descobriram que eram militares. Quem vai ser competente para apurar esse crime? O comandante da unidade militar ou o delegacia de polícia? Comandante militar da região. Por quê? Porque é um crime militar, não é crime comum. Ah, foram para a delegacia, registrou e está sendo autuado em flagrante. O advogado pode entrar com habeas corpus por causa da incompetência da autoridade que está sendo
que está realizando a apuração. Por quê? Porque se o crime é do militar da ativa contra militar ativa, é crime militar, acabou. Ah, mas é questão de ordem conjugal, briga de marido e mulher. São militares. Não interessa, é crime militar. Olha, então, a primeira figuração. Outra, quando que o crime vai ser militar, independente de qual legislação esteja previsto? Se ele é praticado, né, em lugar sujeito à administração militar. Por exemplo, dentro de um quartel, né? As considerações aqui são muito amplas, mas a gente vai dar só um passant aqui. Praticado, por exemplo, dentro de uma unidade militar. Então, o militar de férias foi pegar um documento no quartel, se desentendeu com um funcionário civil, agrediu o funcionário civil de férias, dentro do quartel. Crime militar. Por quê? Porque foi praticado em local sujeito à administração militar. Ah, ele fez isso dentro de uma agência bancária. Não é crime militar, porque ali não é local sob administração militar. Então, ou seja, praticou o militar, ainda que afastado, um crime dentro do quartel, não interessa qual seja esse crime, crime militar. Acabou, simples assim. Assédio sexual. O assédio sexual não tem a sua previsão no Código Penal Militar, mas se foi praticado dentro da instituição militar, ele é um crime militar. Então, o advogado da mulher, por exemplo, que foi assediada, ela foi consultá-lo. Doutor, eu fui assediada no quartel, tal, o que vamos fazer? Vamos fazer uma representação por instauração de inquérito policial militar no quartel. Não pode ir para a delegacia de polícia. Por que não vai para a delegacia? Porque a autoridade de polícia judiciária comum é incompetente. Atuação errada do advogado quando ele faz isso, né? Outra situação que nós temos aí, se foi praticado pelo militar em serviço. Então, o militar praticou o fato em serviço, não interessa, ele soltou um balão durante o serviço, é um crime ambiental militar. Ah, mas não tem no Código Penal Militar, não interessa, ele praticou em serviço, ainda que previsto na lei ambiental, é crime militar. Ou quando ele praticou atuando em razão da função. O que é atuando em razão da função? É quando ele está de folga, mas atua no interesse público. Então, é muito comum a gente verificar, em matéria jornalística, o policial militar que estava de folga, mas diante de um roubo ele atuou e prendeu o indivíduo, lesionou, deu um disparo. Ele não estava de serviço, mas ele atuou como se estivesse? Sim. Então, isso é um crime militar. Esse militar vai ser apresentado na delegacia de polícia para registro dos fatos? Não. Vai ser apresentado no quartel da unidade militar. E assim é que vai ser. Então, se o advogado for atuar e ele vai ser autuado, por exemplo, flagrante na delegacia de polícia, ele vai falar, doutor, isso aqui não é um ato de crime comum, sim crime militar, por causa dessa previsão. E aí a ocorrência vai ter que ser totalmente conduzida pela Polícia Judiciária Militar. Né? Ou ainda, quando é praticada em formatura de natureza militar. Militar pratica crime, por exemplo, no 7 de setembro, é crime militar, ainda que ele esteja assistindo o evento, hein? Então ele está lá, no 7 de setembro, ele deu um tiro para o alto, de folga, disparo de arma de fogo como crime militar, porque ele está diante de uma formatura de natureza militar. Então, olha só que interessante. Né? Quando no período de manobras, operações militares, é muito comum do Exército, o Exército se fecha e vai para uma localidade e faz tomada de região. Qualquer coisa que seja praticado pelo militar, ainda que no seu turno de folga, será considerado um crime militar. Né? Ou quando ele pratica algo contra o patrimônio ou a administração militar. Ah, então ele, por exemplo, para pegar um dia de folga no quartel, ele entregou um atestado médico falso, crime militar, porque ele praticou este ato contra a administração militar. Então vejam que essas considerações a respeito do artigo 9º, inciso 1, 2 e 3, que nós mencionamos, ele é essencial para o advogado saber. Porque se ele não souber, ele não consegue definir qual é a autoridade de polícia judiciária, se o processo penal está sendo feito pela autoridade competente. Ele não vai saber qual instrumento vai ser utilizado diante desse crime militar, se é cabível habeas corpus ou não, pela incompetência, pelo abuso de autoridade. Então, isso é importante de a gente conhecer. E outra coisa que é interessante, que houve modificação, são os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, só para a gente entender, antigamente vinha no parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar, que atualmente sofreu uma alteração, e agora temos parágrafos, né, primeiro, segundo, que modificaram aí.
Antigamente, a legislação falava o seguinte, que os crimes dolosos contra a vida praticados contra civis seriam julgados pela justiça comum. Houve uma alteração, e essa alteração trouxe que os crimes dolosos contra a vida praticados contra civis serão julgados pelo Tribunal do Júri. Ah, não mudou nada. O Tribunal do Júri é da Justiça Comum ainda. Por que eu falo ainda? Porque quando ele fala Tribunal do Júri, se houver uma alteração legislativa das leis de organização da Justiça Militar da União e do Estado, pode formar Tribunal de Júri na Justiça Militar. Não impede, não tem esse impedimento. Então, essa alteração, muita gente não enxergou a relevância dela, mas houve. Por quê? Porque antes, quando falava justiça comum, a Justiça Militar não poderia formar júri. Com essa alteração, se houver uma alteração da lei de organização do judiciário, poderá. E outra coisa que é interessante, né? Que a gente mencione, são os crimes dolosos contra a vida, contra civis. Então, por exemplo, se eu tenho um desentendimento, eu dou um tiro numa pessoa e mato, só que era militar, eu vou ser julgado pela Justiça Militar. Se eu tenho um militar que atirou contra o civil, Tribunal do Júri, beleza. Só que, ainda que seja praticado contra civil, se for um integrante das Forças Armadas que esteja fazendo uma atuação de acordo com a sua atividade constitucional, ele será julgado pela Justiça Militar. Então, também teve essa alteração, principalmente em razão das questões atinentes à preservação da lei e da ordem no Rio de Janeiro. Então, isso realmente se sucedeu. Então, quando nós falamos efetivamente dessas questões do Rio de Janeiro, elas provocaram grandes alterações do Código Penal Militar. E também houve algumas alterações do Código de Processo Penal Militar. Por exemplo, né, quando se fala do atirador de elite. Né? Então, aquelas questões em que se dava o tiro de comprometimento, em que tinha um refém, e o militar dava o tiro de comprometimento, matando o indivíduo que fazia outrem de refém, isso estava no limbo, ninguém sabia se era legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, não tinha essa definição. Com as questões, né, que houve das atuações no Rio de Janeiro, isso determinou a alteração do Código Penal e Código Penal Militar, né, no aspecto processual, falando sobre as questões de proibição de prisão em flagrante dessa autoridade, das obrigações de se ter um defensor, né, para este justamente já na fase de polícia judiciária, e que ele atua, sim, em legítima defesa. Então, olha que interessante. Então, essas questões militares, principalmente de atuação no âmbito das Forças Armadas, também trouxe reflexo na justiça militar estadual. Né? Então, de acordo com o que nós vimos hoje, né? Então, basicamente, vamos fazer um retrospecto aí, porque para nossa quinta-feira nós vamos tratar de outros assuntos com maior profundidade dentro do direito militar, mas que o que nós vimos hoje tem uma grande objetividade para quinta-feira. Então, nós vimos, fazendo um retrospecto, que o importante no âmbito do direito militar, sob o aspecto histórico, é entender o quê? Entender o objetivo da legislação militar. Nós vimos que na legislação comum, o objetivo principal do direito penal é preservar os direitos e garantias fundamentais, a vida, a liberdade, o patrimônio, né? Então, nós temos até capítulos específicos no Código Penal. No Código Penal Militar, isso é secundário. O principal é preservar as instituições militares e os princípios de hierarquia e disciplina. Até citamos a questão da coação moral irresistível, em que nós vimos que a coação moral irresistível sempre vai excluir a culpabilidade no direito penal. No direito penal militar, não. Se for um crime contra o dever militar, apenas vai reduzir a pena, mas não vai excluir a culpabilidade do militar. Então, se ele tem o filho sequestrado e lhe determinam efetivamente a organização de um motim ou revolta no quartel, ele vai responder por esse crime e terá uma pena
com redutor, mas terá uma pena, né? Porque os princípios de hierarquia e disciplina, que vêm lá do direito romano e desde 1808 no Brasil, com a vinda da família real para cá, nas questões napoleônicas, nós vemos que o direito militar aqui instituído se objetivam com base na preservação das instituições militares, porque elas fazem a preservação da soberania nacional, né? Nós vimos os ramos do direito, nós apontamos aí que o direito militar não é um ramo do direito, mas ele está inserido em vários ramos, como o direito constitucional, que nós trabalhamos aqui, principalmente com as garantias institucionais das Forças Armadas, das polícias militares, dos órgãos do judiciário militar, federal, estadual, do Ministério Público Militar da União e sua diferença com o Ministério Público do Estado, nós vimos tudo isso. O direito administrativo, o advogado que vai atuar no criminal militar e no disciplinar militar, se ele não conhecer as normas que regulam a atividade do militar, ele provavelmente vai ter um insucesso. É uma gama muito grande, mas ele tem que ter esse start de saber efetivamente aonde ele está atuando. Por exemplo, vou ter uma acusação de um militar, né, que ele determinou lesão corporal em algum outro militar porque ele não seguiu determinadas regras da sua atividade. Para o inquérito, para o processo, essas regras têm que estar inseridas ali. Num processo administrativo demissório, ou um processo administrativo somente punitivo, em regra, é porque ele desobedeceu uma norma institucional. E se essa norma institucional não está nos autos, o advogado vai pedir a nulidade do processo. Como é que ele está sendo acusado se nem um apontamento da norma administrativa foi inserido, né? E questões até do direito previdenciário, só para ter uma notícia no âmbito estadual, né? Os militares não terão mais descontos previdenciários dos inativos. Por quê? Porque houve muitos processos feitos pelos militares e pelos advogados dos militares que determinaram que isso, né, fosse já iniciado em 2023, porque é uma questão de ordem inconstitucional. Então, os advogados que atuaram nessas questões conseguiram, inclusive, fazer junto ao Legislativo uma modificação normativa contra a Previdência. Olha que interessante, né? Então, a observação principal que nós vimos em nossa matéria também, com relação ao Código Penal Militar, para a gente também fechar o dia de hoje, é com relação à situação de consideração do crime militar. Isso, senhores e senhoras, peguem o Código Penal Militar, para quem for atuar nessa área, peguem o artigo 9º e façam esse estudo em cima do que eu mencionei para vocês. Ou seja, o advogado que é especializado nessa área, ele consegue anular processos ou efetivar conquistas ao seu cliente com base nesse dispositivo. Simples assim. Então, hoje, né, conforme minha programação é 1h30 de trabalho, para quinta-feira nós daremos aí continuidade e eu abro esse espaço agora para aqueles que quiserem fazer perguntas, algumas colocações, para a gente aí, né, fechar esse dia de hoje. Então, a palavra está aberta aos senhores aí, por favor. No chat não tem nenhuma, doutor. No chat também não tem perguntas, viu? Eu vi aqui que não existe. Acho que a turma vai amadurecer aí o conhecimento, para quem sabe para quinta-feira, né, doutora Alexandre? Acho que sim, aí o pessoal tiver alguma dúvida... Acho que a doutora Ágata vai colocar alguma pergunta, doutora? Está agradecendo. Muito obrigado. Doutor Alexandre, o senhor me permite só registrar a presença do vice-presidente da OAB Santana, doutor Oswaldo Corrêa Vieira? Ele está com a gente, sim. Viu? Ele está... Só registrar a presença do doutor Vieira, que é o nosso vice-presidente. Maravilha, sempre importante. Está aqui com a gente, assistindo. Espero que esteja dirigindo com cuidado.
Doutor Fabrício tem uma pergunta, doutor Alexandre. Por favor, pode mandar. Pode abrir o microfone. Caríssimo doutor Henriques, tudo bem? Satisfação? Muito grato a essa palestra tua, muito esclarecedora. Fazemos votos, estamos aqui ouvindo aí de Araraquara. Maravilha. A Comissão de Direito Militar está toda em peso aqui com o senhor. Que legal. E eu, na qualidade de presidente, estou aqui dando uma boa noite e agradecendo pela oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço, fico muito feliz aí com a participação. A Comissão de Direito Militar também tinha uma aqui deixa eu ver uma coisa aqui, de Santo Amaro também estava presente, eu não sei se é doutor Fabrício, não era Santo Amaro, né, doutor Alexandre? Fabrício, não, já Não, me doutor Fabrício, Araraquara, sim, sim. Araraquara. Presidente da Comissão de Direito Militar de Araraquara, quinta subseção. Seja bem-vindo, doutor. É que o doutor Rides estava representando a Comissão de Direito Militar do OAB de Santo Amaro, viu, doutor? Que legal. Fico muito honrado. Estamos fechando os laços aí com os colegas, né, das outras comissões também. Que legal. Isso é muito importante. Muito importante. Doutor, eu acho que como não temos mais perguntas, e caso os colegas também queiram amadurecer a matéria, que é uma matéria, assim, muito vasta, né, para quinta-feira, acho que o senhor aí pode esclarecer na quinta, né, doutor? Ótimo. Então, quinta-feira, quem trouxer as dúvidas para a gente fazer esclarecimento, as discussões, vai ser muito importante, vai ser muito interessante, até porque o assunto ele é bem complexo mesmo. E aí, a quinta-feira, a gente vai tratar de assuntos mais pormenorizados aí, dentro da legislação penal militar. Hoje foi só um geral. Foi muito bacana. E se o senhor quiser partir para o encerramento, fica à vontade, aí eu já termino aqui a gravação, doutor. Então, agradeço a todos aí pela participação, espero ter atingido o objetivo de todos, né, que a gente discutir e aprender um pouco mais sobre essa área, principalmente a jovem advocacia, que vai conseguir enxergar nessa área uma forma de atuação também, que às vezes é chamado para atuar e fica com medo, justamente porque não conhece. Agora a gente vai procurar aí, né, justamente tirar essa dificuldade da jovem advocacia. E agradeço tanto a senhora quanto o nosso vice-presidente, quanto a Ana Paula, que é minha secretária da Comissão de Direito Militar, agradeço, sempre me ajudando. Então, eu, por mim, dou encerrado o nosso dia de hoje e partimos para quinta-feira para novas discussões. Muito obrigado. Obrigada, viu, doutor? Até quinta-feira a todos, uma boa noite e bom descanso. Obrigada. Até logo.